São duas coisas que acontecem na economia, duas mudanças que ocorrem aí quando o Banco Central mexe lá na taxa Selic, né? Eu posso falar da primeira mudança, que é em relação à economia, e a segunda mudança, que é em relação à Bolsa de Valores. Vou falar dessas duas pontas aí para você entender. Vamos começar pela parte da economia. O que acontece? Imagina o seguinte: por que o Banco Central ele precisa elevar a taxa de juros? Para conter a inflação. Tá? Sempre que a inflação está disparando muito, o que é inflação? Né? O seu dinheiro perdendo o poder de compra. Então hoje você vai no mercado, você faz o pedido do mês lá com R$1.000. Daqui um ano você vai gastar 1.200, daqui 2 anos você vai gastar 1.400. Então as coisas vão ficando mais caras, é o seu dinheiro perdendo o poder de compra, isso é inflação. Como que o governo contém a inflação? Subindo a taxa de juros. É um freio. Por quê? Porque quando o governo sobe a taxa de juros, duas coisas acontecem. Primeiro, existe um incentivo à poupança, então vale a pena você guardar dinheiro na poupança, em CDBs, na renda fixa, porque está rendendo mais. Então quando as pessoas são incentivadas a guardar dinheiro na poupança, o dinheiro sai de circulação. E um segundo fenômeno que acontece é o aumento para financiamentos, empréstimos. Então, para você financiar uma casa, para você financiar um carro, para você comprar qualquer coisa, a prestação é mais caro, você vai pagar mais juros. Por quê? Porque a taxa de juros está mais alta. Então, faz com que as pessoas sejam desincentivadas, né? Tem um desincentivo aí, são desmotivadas a comprarem mais. Quando as pessoas são incentivadas a pouparem e desincentivadas a comprarem, acontece um outro fenômeno da oferta e demanda. A procura, ela acaba diminuindo em relação à oferta. Muita gente vendendo, só que pouca pessoa comprando. O que faz? Não pode subir o preço, pelo contrário, tem que reduzir o preço. E com isso o governo consegue conter a inflação. Então isso é um efeito que ocorre na economia. Agora vamos falar da Bolsa de Valores. Cara, todos os ativos que são negociados na Bolsa de Valores, simplesmente o que acontece é uma busca pela melhor relação risco-retorno. Pela melhor relação risco-retorno. Por que eu digo isso? Imagina o seguinte: o que é mais arriscado? Teoricamente, o que é mais arriscado? Você investir em ações ou você investir em um CDB de um banco na renda fixa? Teoricamente, investir em ações é mais arriscado. Por que as pessoas investem em ações então? Porque dá mais retorno. Então, uma relação risco-retorno. Agora, imagine que investir em ações está dando 6% ao ano. Poxa, vale a pena eu investir em ações, correr um pouco mais de risco, ganhar 6% ao ano. Por quê? Porque a Selic está, por exemplo, 2% ao ano. Então, rende muito pouco. Isso no passado. Agora, com a Selic a 5,25%, de repente não compensa eu correr o risco de ações, isso na visão do mercado, tá? Não é na minha visão, na visão do mercado. Não compensa eu correr o risco de investir em ações para ganhar 6% se eu ganho 5,25% correndo quase nada de risco na Selic, certo? Então o que acontece? Cai o preço das ações, é dinheiro migrando. As pessoas que estavam com um capital um pouco mais alocado a risco nas ações migram para a renda fixa, que está rendendo a mesma coisa e está mais seguro. Isso faz com que as ações caem o preço, ações, fundos imobiliários, a renda variável tem uma queda no preço. Quando existe uma queda no preço das ações, o que acontece? Ela volta a ficar mais interessante do que a renda fixa, porque se elas estão baratas, se os fundos imobiliários estão baratos, eu vou ter mais facilidade em ter retorno com ganho de capital, eu vou ter mais facilidade em ter um dividend yield mais alto, ou seja, volta a ficar atrativo. Quando ela chegar numa atratividade que realmente está compensando em relação à Selic, para de cair. E o que a gente faz dentro da estratégia 500 pratas? O que os nossos alunos da comunidade 500 pratas fazem? Inclusive a nossa comunidade vai abrir aí para você poder se tornar um membro no dia 16 de agosto desse mês, tá? Então arrasta para cima já aí e garante a tua vaga, tá? Lá a gente discute esse tipo de coisa que eu estou discutindo aqui com você, ó. Você aprende muito lá e não fica por fora do que está acontecendo dos eventos importantes aí, né, da economia e do mercado. Então o que acontece para nós, investidores da estratégia 500 pratas? Não acontece nada, a gente continua investindo na renda variável, porque o nosso objetivo é gerar renda. No máximo que vai acontecer, nós vamos conseguir acelerar o crescimento patrimonial, porque nós vamos comprar agora ativos a preços melhores. Nós vamos comprar ações, fundos imobiliários com dividend yield melhor, com um preço melhor, né? Então, nada muda, segue o baile, foco no aporte, mas essa aula aqui foi mais para você entender qual é o efeito que gera um aumento desse na Selic. Entendeu?
Compartilha isso aí com a galera, chama todo mundo para assistir essa aula aqui. E deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida.